Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Meu Bahia, começando mais um vídeo para vocês agora nesta segunda-feira, para a gente continuar trazendo informações, sobre o Esporte Clube Bahia, que nesta semana enfrenta a equipe do Boston River do Uruguai pela Copa Libertadores da América, jogo da terceira fase, jogo de ida, jogo super importante para o Bahia, afinal, é a última eliminatória, antes da fase de grupos, e se o Bahia classificar, vai direto para a fase de grupos da Copa Libertadores, então o resultado, jogo de ida é super importante. A gente vai comentar sobre a preparação do Bahia para esse jogo tão importante na quinta-feira, além, claro, da gente continuar trazendo informações do Bahia sobre o que é que deve ser feito, também até na semifinal do Campeonato Baiano, no jogo da volta contra a equipe da Jacuipense em Feira de Santana, e trazendo mais novidades também. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para que você possa ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você, torcedor, faça isso, além, claro, de se inscrever para que você possa ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos, e quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia para você, torcedor. Estamos muito perto de atingir essa marca, menos de 50 pessoas, e eu conto muito com o teu apoio para isso. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações, obviamente, sobre o time do Esporte Clube Bahia, que se representou nesta segunda-feira para iniciar a preparação para o jogo contra a equipe do Boston River na quinta-feira, lá jogando no Centenário. O Bahia vai viajar até Montevidéu, vai jogar no estádio Centenário. O Bahia, que assim como nos últimos jogos, contou com força máxima, sem nenhum pendurado, sem nenhum tipo de lesão, também para esse jogo deve ter a mesma coisa, com a volta já do Iago Borducci, que foi inscrito na segunda fase pelo Bahia, então ele pode jogar o jogo contra o Boston River tranquilamente, já está recuperado de lesão, fez bons 45 minutos contra a equipe da Jacuipense, assisti inclusive esse jogo, o primeiro tempo, e gostei bastante da participação do Iago, principalmente para um jogador que está voltando agora de lesão, ainda sem ritmo, de jogo, tá atrás, dos demais companheiros, então gostei do estilo de jogo do Iago, dos minutos que ele conseguiu jogar, da intensidade e tal. Acho que vai ser um jogador importante até para uma eventualidade, para um segundo tempo, você precisar mudar, precisar colocar o Luciano Juba, por exemplo, para jogar um pouco mais à frente, o Iago se torna uma opção interessante na lateral esquerda. E é isso, E Kaique também, que está recuperado, assim, recuperado que eu falo fisicamente, ele já tem jogando alguns jogos, alguns minutos, já foi aprovado pelo técnico Rogério Ceni nesse sentido, e é mais um jogador que estará à disposição normalmente para a partida de quinta-feira. O elenco começou os trabalhos fazendo uma parte tática, técnica também, aprimorando finalizações. É um Bahia que precisa ganhar confiança novamente depois da derrota para a equipe da Jacuipense jogando em Salvador, na Fonte Nova, Perdeu por 2-1 no jogo de casa, no jogo de ida. Um resultado que machuca muito o torcedor, que traz desconfiança por um certo lado, mas eu quero espantar essa desconfiança. Eu quero jogar isso e mudar para um outro cenário. Eu sei que você, torcedor, pode ficar um pouco frustrado, principalmente pelo que foi a partida em si. Era uma partida para o Bahia ganhar, e era uma partida para o Bahia ganhar sem sustos. Mas o torcedor precisa entender uma coisa e também precisa parar para refletir sobre todo o processo que vem acontecendo. Não acho que o Rogério está menosprezando o Campeonato Baiano, não acho que o Bahia está menosprezando o campeonato, não acho que o Bahia está focando apenas na Libertadores. A questão que aconteceu são lições importantes para a gente tirar da partida contra a Jacuipense, que não dá para vacilar, não dá para você perder o foco, e foi isso que aconteceu naquele jogo. Perdeu o foco, talvez focando no jogo da Libertadores, talvez pensando já na quinta-feira, pensando no que pode acontecer, no que não pode acontecer, e acabou perdendo o foco de um jogo super importante. E um outro cenário também, eu acho que as mudanças do intervalo do Rogério, além de não surtir efeito, fez com que o time se abrisse muito, fez com que o time ficasse vulnerável, perdesse o meio de campo, que é o coração do time. Então, quando o time perde o meio de campo, ele perde o todo. E isso que aconteceu nas mudanças. O Rogério quis ir muito para cima, acabou ficando muito exposto defensivamente. O Jacuipense, que é um muito bom time, conseguiu aproveitar e conseguiu fazer 2 gols e conseguiu vencer a partida. O jogo de quinta-feira é um jogo que o Bahia precisa virar chave. E eu estou muito confiante que, mesmo jogando fora de casa, no Montevidéu, lá no Centenário, que o time consiga fazer um excelente resultado. Precisa disso e vai com força máxima para acontecer. É um Bahia que precisa se recuperar, é um Bahia que precisa, obviamente, voltar a ter confiança para conseguir fazer um bom jogo na quinta-feira. Eu quero espantar esse discurso de que Rogério isso, Rogério aquilo, que o torcedor fica frustrado, mas o torcedor precisa entender uma coisa. Esse time do Bahia tem time para jogar sim todas as competições até aqui, time para conseguir vencer a Jacuipense lá em Feira de Santana, mesmo se utilizar o mesmo time alternativo que venceu. Algumas coisas que precisam ser revistas, na minha opinião, principalmente as mudanças e as opções que a gente tem para o setor defensivo. Não dá para continuar insistindo com o Rezende na lateral esquerda. O Rezende é um jogador super limitado, tecnicamente falando. Ele já não entrega tanto na posição dele de origem, que é volante, e imagine como zagueiro ou como lateral. É um jogador que foi muito útil em 2022, foi muito útil em 2023, mas para a mudança de patamar que o clube quer, e para a mudança de patamar também dentro do elenco, o Rezende já se torna um jogador que está batendo num certo limite. E o torcedor entende isso e a direção precisa entender também. Outro jogador que não dá para a gente ficar contando mais é o volante Thiago Felipe.
pelo amor de Deus, apenas em 2025 você contar com o Iago Felipe mostra o quanto o Bahia precisa evoluir nesse sentido, né? Em algumas trocas, eu acho que não são todas, o Bahia evoluiu do ano passado para esse ano nesse sentido, né? Em opções para o banco de reservas, mas você ter jogadores como David Duarte, Rezende, Iago Felipe, em 2025 mostra o quanto você precisa crescer nesse sentido. E aí tá aí o que o Bahia pode atacar na próxima janela de transferências que começa entre março e abril, que eu expliquei para vocês no vídeo de ontem. E eu acho que essa mudança de patamar ela vai acontecendo aos poucos, né? Como eu falei, se o time precisa ganhar mais pontos no Campeonato Brasileiro e tentar melhorar a colocação, né? Terminar além de oitavo, o time precisa também evoluir nas suas peças, tanto no time titular quanto no seu banco de reservas. Precisa ter um elenco robusto, um elenco com qualidade. Não dá para você ir para o Campeonato Brasileiro contando com algumas opções que, assim, é como o mestre Evaristo de Macedo falava. Não adianta você ter jogador ruim no elenco que uma hora você vai precisar utilizar. O Bahia vai, sei lá, tem uma zica assim, perde 2, 3 jogadores no meio de campo lesionados. E aí a única opção é o Iago Felipe. Ele vai ter que jogar, ele vai ter que estar entrando no lugar. E não dá para você contar com isso. Então, você vender o Iago Felipe, né, ou deixar ele emprestado, e você trazer uma reposição que é um jogador melhor e que vai te agregar mais, que vai chegar para de fato e disputar a posição, o que não acontece com o Iago Felipe, isso vai ajudar você a crescer. Talvez numa eventual ocasião que você precise substituir, você vai ter um jogador com muito mais qualidade para entrar do que o Iago Felipe. É uma das questões. A mesma coisa também o David Duarte. É um jogador que já se mostrou em certos momentos ser bastante limitado. Eu sei, ele foi importante fazendo gol de cabeça, principalmente no Campeonato Baiano do ano passado. Mostra ser um jogador útil, um jogador que constrói muito bem também quando ele joga centralizado, mas é um jogador que, assim, defensivamente ele é limitado. É um jogador lento também, que pro esquema que o Bahia joga já complica um pouquinho. Então você fazer uma mudança nesse sentido já é um interessante. O Vitor Hugo, como eu falei, vai sair, então precisa trazer reposições nesse sentido. Talvez mais um zagueiro que possa chegar de fato para disputar a posição junto com o Canu e com o Gabriel Xavier pelo lado direito. A mesma coisa também com o meio de campo, né, com o Iago Felipe. Você fazer uma reposição, como eu expliquei anteriormente, que consiga vir, que consiga trazer um pouco mais de qualidade para esse elenco, para que o nível possa subir, para que a gente também consiga conquistar títulos importantes nesse Campeonato Brasileiro. Acho que falta isso ainda para o Bahia. Falta um time um pouco mais robusto, tecnicamente falando, para a gente conseguir chegar entre os 4 primeiros. Mas não quero criar um cenário de terra arrasada. Perder um jogo de Campeonato Baiano para Jacuipense, a gente pode tirar diversas lições, mas para mim a gente não pode julgar o todo, o que eu tô vendo muita gente fazer. Não dá pra gente julgar o todo dizendo que todo o trabalho até aqui que tá sendo feito é ruim, até porque o Bahia até esse jogo tava invicto até então na temporada, não tinha sofrido 2 gols no mesmo jogo ainda, um jogo de jogo profissional, né, jogo ainda rolando. Era um time que estava bem entrosado, um time que estava indo bem, na Libertadores tinha goleado o The Strongest por 4-0, tinha jogado super bem e a torcida estava elogiando. Aí agora perde um jogo para Jacuipense dentro de casa. Eu sei que tem o peso de perder um jogo de Campeonato Baiano dentro da Fonte Nova, mas perdeu, já tá tudo errado? Não é assim que funciona. E o torcedor precisa aprender a ter um pouco mais de malícia para lidar com esses momentos e entender também os processos. Não é esse time que vai jogar de fato no Campeonato Brasileiro tendo essa atuação. As lições que podem ser tiradas, que eu falei anteriormente, talvez o foco. Precisa mudar esse sentido. Não dá para ter um foco em um jogo de Libertadores e ter um outro foco em um jogo de Campeonato Baiano. Eu sei que são competições que uma tem um peso muito grande, a outra é menos atrativa, mas você não pode menosprezar, você não pode jogar para o lado. Até porque o Vitória, que é o maior rival, né? E que nesse sentido, que são os dois times que precisam estar na final, venceu o Atlético de Alagoinhas por 4-0. Entrou com seriedade, está fazendo isso desde o campeonato passado e conseguiu o título. Eu sei que o peso do título do Campeonato Baiano não tem quase nada, nenhum reflexo na temporada, mas tem o que eu falei no vídeo de ontem, o peso de você conseguir vencer o Vitória te dá tranquilidade, te dá paz com a torcida. Pronto, eu tô falando aqui pro torcedor, né? O torcedor perde o Clássico Bavi na final, digamos que o Bahia consiga classificar para a final, perca o Clássico pro Vitória. O torcedor vai ficar pé da vida, não vai aceitar, vai começar os protestos, vai começar a pressão, o time vai começar a decair, vai começar a sofrer bastante, e isso tem um impacto na temporada, sim, um impacto no Campeonato Brasileiro, impacto também na fase de grupos, caso a gente consiga avançar da Libertadores, e tudo isso tem um peso, e vai se acumulando, e vai chegando, né, a todos os declínios que a gente teve também no início da temporada passada, não conseguindo o título do Baiano e ficando apenas na semifinal da Copa do Nordeste. Espero que todas essas lições, né, de um jogo para
outra tenham sido aprendidas, que esse resultado da Jacuipense não, de fato, aconteça novamente, que a gente possa na quinta-feira fazer um grande jogo contra o Boston River, no final de semana conseguir a classificação para a final do Campeonato Baiano, e aí na outra semana conseguir a classificação para a fase de grupos da Libertadores. E aí já no final de semana da outra semana já começam os jogos finais do Campeonato Baiano também. E atrelado a isso tem os jogos da Copa do Nordeste, Ceará, Confiança, enfim, todos esses jogos que a gente também precisa entrar com força máxima para que consiga os pontos necessários para a classificação. O Rogério pode reclamar disso à vontade, mas eu acho que isso vai acostumando o time a jogar jogo grande. Jogar decisão vai fazendo com que o time cresça, vai fazendo com que o time fique cada vez mais robusto e consiga os pontos necessários também em jogos difíceis. É isso que o Bahia precisa se acostumar a fazer. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não se esqueça de se inscrever para poder ajudar o nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.